Introvertido não gosta de conversar? Será que aquelas pessoas mais quietinhas na dela, elas são menos ou desenvolvidas ou têm menos capacidade de conseguir sucesso na vida? Hoje eu quero falar para você sobre o poder dos quietos. O poder daquelas pessoas que não falam tanto, que são mais na dela, que são mais quietinhas, que ficam em casa, que no momento das festas saem poucos, mas estão ali no cinema assistindo. Esse é o tema do livro da Susan Cain, O Poder dos Quietos. Eu li recentemente e quero trazer aqui algumas ideias. A primeira ideia que eu trago, e é o motivo do livro, é que por muitos anos nós valorizamos as pessoas que falam. Nós valorizamos aquela pessoa extrovertida, aquela pessoa que vai lá, que fala, que ela se expõe, que ela diz como as coisas devem ser. Nós valorizamos o discurso. Então, por muitos anos, e talvez hoje ainda, o sucesso é muito atrelado à oratória. É o sucesso, a gente vê o empreendedor de sucesso, aquele que vai lá, que ele dá palestras, que ele vai lá para as pessoas, que ele comanda, ele discursa na frente das pessoas, ele é aquele que faz networking, por isso ele tem muitos amigos e conversa, e quando vai em eventos tem aquela capacidade de conversar com as pessoas, de se desenvolver e de arrumar um negócio ali naquele pequeno evento. Então, nós sempre valorizamos e cultuamos o extrovertido. Basicamente, se você não sabe o que é introvertido e extrovertido, aqui no link desse vídeo, na descrição, vai ter um vídeo que fala exatamente, te explica o que é introversão e extroversão. Mas basicamente, a introversão é aquela pessoa mais quieta, na dela, que gosta de ficar com seus próprios pensamentos. Já o extrovertido é aquele que necessita estar junto de outras pessoas, que necessita estar conversando, falando, dizendo as coisas. Então esses são dois modos das coisas acontecerem, ou seja, um está voltado para o externo, para as amizades, e tem uma série de coisas não é só isso. E aí a Susan Cain vem falar sobre como os tímidos e introvertidos podem mudar o mundo que não para de falar. Como a gente vê poder. E aí ela traz o verdadeiro poder. Um dos grandes diferenciais, ou talvez, eu sei que isso é uma visão muito simplista do que é ser um introvertido, mas e que não existe ninguém 100% introvertido, mas se a gente for analisar bem, a gente vai notar que o introvertido é aquela pessoa mais reflexiva. É aquela pessoa que a gente pode dizer, ela pensa muito antes de falar. Isso em alguns contextos pode ser negativo, né? Em alguns contextos pode ser muito positivo. É aquela pessoa que planeja, ela planeja as ações. Eu sou um pouco, vamos dizer assim, né? Assim, eu tá falando porque eu sou introvertido, então de certa forma eu sou um pouco suspeito para vir aqui para falar para você sobre o poder do introvertido, sobre por que ser introvertido é tão positivo. Mas eu consigo ver. E talvez você veja esse vídeo aqui meu, talvez você tenha visto outros vídeos, e talvez para você essa imagem minha aqui falando, ela se diz, como assim ele é introvertido? Ele dá palestras, olha aqui o canal dele, tem tantos inscritos, tem isso, tem aquilo. Como assim ele pode se considerar uma pessoa introvertida? Mas é. Quando eu desligo isso aqui, quando eu paro isso aqui, eu fico mais na minha. Então, o que a Susan quis aqui no livro, né, trazendo pesquisas, exemplos, vamos lá, aqui o Poder dos Quietos, foi justamente mostrar a importância, mostrar que existe valor no silêncio, que existe valor em refletir, que existe valor também naquela pessoa que gosta de ficar em casa, assistir uma série, que existe valor também naquela pessoa que durante o trabalho não é aquela que sempre levanta a mão e fala, que durante a faculdade, durante a escola, não é aquela pessoa que vai lá e está sempre querendo apresentar, que existe valor naquela pessoa que quando vai em eventos, não é aquela que fica procurando fazer networking, amizade, que existe valor também no silêncio, em refletir, em estar com seus próprios pensamentos, em nem sempre estar com muitos de amigos, mas parar, fazer uma atividade sozinha. Então, o poder dos quietos é sobre o poder que há em ser você. Eu entendo que, principalmente, ela bate aqui numa questão de sucesso, né? A gente viu o sucesso, a gente enxerga o sucesso como o extrovertido, como o sucesso sendo a pessoa que fala, que tem network, que tem muitas amizades. Mas quem foi que definiu que isso é sucesso? Que a pessoa que é sucesso é aquela que mostra as coisas para o mundo. Olha o carro que eu tenho, olha o quanto eu sou bom,
olha o meu corpo, olha isso, olha o quanto eu tenho dinheiro, e vem aqui fazer, talvez na sua timeline do Instagram, do TikTok, apareça aquela pessoa, eu fiz tantos milhões, e aquela pessoa tá falando, te contando, e aquele é o sucesso para você. Mas quem disse que isso é sucesso? Quem disse que sucesso é estar na balada, conhecendo e fazendo muitos amigos? Quem disse que sucesso não é pegar numa sexta à noite, pedir uma pizza e assistir uma série? Quem foi que disse que isso não é sucesso? Quem foi que determinou que é de fato sucesso? Quem foi que disse? E aí a Susan mostra quem foi que disse. A história disse. O cinema disse. O cinema cultuou muito por muitos anos essa ideia do cara, do homem lá que sabe conquistar a mulher e por isso ele tem uma dinâmica aí. Quem disse que o cara, o homem que sabe conquistar a mulher é aquele que fala e fala e fala e fala? Quem disse que não é aquele que analisa? Quem disse que o homem bom é esse que fala, que tem essa capacidade de fazer tudo isso? Então a gente precisa olhar para essas coisas e entender que existe poder onde nada é dito. Onde somente... É o livro, eu estou olhando aqui, de 2012. Então, em 2012 foi escrito e até hoje a gente talvez não tenha mudado esse paradigma do que é sucesso. De que as pessoas não precisam de nada disso para ter sucesso. De que as pessoas quietas também são sucesso. E aí, aqui, o livro fala, né? Só citando alguns capítulos aqui, ó, o surgimento do companheiro poderoso e simpático, ou seja, aquela ideia de que o homem de sucesso nos relacionamentos, o parceiro amoroso é poderoso, é simpático, a ideia de poder. A liderança é a liderança carismática, ou seja, o líder é aquele que tem carisma, que chega. Mas quem disse que carisma é somente ir lá e falar coisas bonitas? Quem disse que carisma não é refletir sobre os impactos de uma decisão administrativa na sua empresa? E aí a Susan conta o exemplo dela, que, né, ela vai contando, eu vou dar spoiler do livro, espero que você esteja ok com isso, mas a Susan, ela conta, né, ela começa o livro dela contando uma historinha de uma advogada que estava lá discutindo e que na advocacia muito dos advogados contratados são aqueles que falam. Ela estava falando, né, com uma grande empresa, decidindo como agir em determinado caso. E é comum que os advogados falem, tentem mostrar para a empresa como ela e que a empresa acabe contratando essa pessoa que fala. E a personagem da história, ela ficou quieta, ela estava paralisada porque ela estava com medo. Mas ela começou a ouvir os lados da história, pensar. E aí ela não chegou lá batendo na mesa e dizendo, é assim que nós vamos fazer. Como aquela história que a gente diz, poxa, então é isso, é o líder, é o técnico do futebol que vai lá e bate na mesa. Vamos, meu time! E não é a Susan, Susan, a personagem da historinha, por ter tudo isso, ela fala mais calma e ela se levanta. E ela diz, gente, talvez a gente precisa disso de uma maneira muito mais calma, porque ela refletiu sobre tudo aquilo. E a empresa depois contrata ela e começa a trabalhar muito com ela e diz, né, a empresa que contrata a pessoa diz, eu contratei você porque você soube ver os lados. Eram dois lados, lembrei, eram dois lados discutindo ali uma determinada coisa. E em vez do personagem lá, a personagem dizer qual lado, ele ouviu. E ela tentou mediar. E ela mostrou, olha, mas você esse ponto. Mas isso só foi possível depois de uma reflexão profunda. Se ela fosse extrovertida, essa personagem, ela teria falado, é assim que nós vamos fazer. E não, ela ouviu. Ouviu muito mais. Ouviu muito mais do que falou. E a personagem era a Susan. Depois ela conta como foi, né? E ela fala sobre, por exemplo, colaboração, o quanto a ideia de trabalho em grupo, em tudo. Você vai na escola, trabalha em grupo. Faculdade, trabalha em grupo. Aí no trabalho, trabalha em grupo. Nunca tem oportunidade de as pessoas serem criativas. E eu acho que existem atividades que são muito solitárias e precisam ser solitárias. Que elas não podem só ser feitas em grupo. Essa ideia de que a gente precisa trabalhar em grupo, e ela fala sobre que às vezes no trabalho em grupo
O líder, as pessoas que dá ideia é o extrovertido que fala. O introvertido fica até com medo de falar porque é todo mundo falando, dizendo. E talvez tivesse boas ideias. Uma coisa que eu nunca entendi é por que é que a gente faz redação na escola em grupo. Por que é que a gente, na faculdade, cria um texto em grupo? Pra mim, caramba, deixa eu pensar sozinho, eu quero fazer um texto sozinho. Não, mas você tem que fazer em grupo, você tem que criar um texto em grupo. Poxa, é uma atividade tão solitária, né? Tudo bem, tem um grupo para criar uma ideia, mas deixa eu escrever primeiro só e depois eu compartilho com o grupo. Então a gente tem que ver o valor das atividades solitárias também. Aí fala do temperamento, do quanto esse temperamento que vai lá, que é agitado, né, que é estatisticamente atribuído ao extrovertido, ele talvez não seja o melhor tratamento, a melhor maneira. Dá um exemplo aqui de um político, que eu não vou contar para vocês esse spoiler, mas que um político que era bastante extrovertido, mas a mulher dele era introvertida. E ela foi uma das responsáveis por várias coisas, por várias ideias. Ela trazia várias ideias para esse político introvertido. Extrovertido, na verdade. Por quê? Porque ela pensava, refletia. Ela não era a pessoa que vai lá no palanque e sobe. E aí ela conta, o exemplo, eu não vou lembrar o nome da mulher, deixa eu ver se tem escrito aqui. Mas é a história do Martin Luther King. Não vou achar o nome da mulher. Que ele fala que Martin Luther King é aquele I had a dream, eu tenho um sonho, né? E ela conta que a história do Martin Luther King começa com outra pessoa. Uma mulher negra que entra num ônibus, que se recusa, ela entra, né? Senta, naquela época tinha o assento para negros, o assento para branco. Ela senta no assento, né? Ela fica no assento de negros, chega um branco e diz para ela sair. E ela se recusa a sair. Ela faz um protesto silencioso. E o cara do ônibus, né, o motorista do ônibus, que é um absurdo, tal, até que tira ela do ônibus, obriga ela a sair. As pessoas veem tudo aquilo e a partir daquilo se cria uma história de um monte de coisa, que se cria uma briga e outras pessoas entram na briga. E essas pessoas cobram porque aquela mulher, ela se recusou a dar o assento dela a um branco. Uma mulher negra se recusou. E toda a história acontece, e aí vem o Martin Luther King, e aquele eu tenho um sonho é dito depois dessa mulher ter iniciado vários outros protestos. Porque as pessoas viram aquilo como um absurdo. Como assim? A mulher está sentada no local que é para os negros e ela se recusou a dar o assento para um branco. E ela foi então expulsa do ônibus. E uma série de protestos começa nos Estados Unidos e ao final culmina naquele grande discurso do Martin Luther King. Ou seja, o Martin Luther King ele é extrovertido, mas a mulher ela fez um protesto silencioso. Depois ela participa de muitos outros movimentos e ela nunca foi de falar, ela faria as coisas em silêncio. Mas ela tinha um poder dos quietos. E aí fala sobre, né, contrapondo a cultura norte-americana com a cultura asiática. Cultura norte-americana muito de falar, muito de o sucesso ser o lobo de Wall Street, né? O Jordan Belfort lá, de jogando dinheiro e falando. Enquanto o asiático, né, a gente vê, o asiático ele é muito calado, muito na dele, o asiático lê muitos livros, tem muitas atividades que a gente pode dizer assim, solitárias, o asiático lê livros, ele é aquela coisa. Ela fala também, né, sobre como também o time dele pode usar a voz dele. Também ele precisa em alguns momentos sim falar. E que não é porque ele é tímido não, né? Na verdade, ele é introvertido, né? Existe uma diferença entre timidez e extroversão. E se você quiser saber a diferença entre timidez e extroversão, quiser saber como se livrar da timidez, aí eu tenho um livro. Chama-se O Guia de Superação da Timidez. Então aqui vai estar aqui na descrição do vídeo. Também para você conhecer um pouco sobre isso. Vai explicar como você, se você é tímido, a você tirar isso. E ela fala de comunicação, né, de opostos, de relacionamentos opostos, ou seja, um homem, não só do relacionamento no sentido opostos em si, mas do quanto funciona, o cara, e você vai ver isso muito, o cara extrovertido com a menina introvertida, ou o contrário. Por quê? Porque muitas vezes a gente busca no outro, né, não é que o oposto se atrai, essa história é balela, na verdade a gente busca no outro aquilo que nos falta. A gente busca no outro algo que nos complemente. E às vezes é algo que a gente não tem e gostaria de ter. Então,
Por exemplo, você ser um introvertido e casar com uma mulher extrovertida é o melhor dos dois mundos. Agora, claro, vai dar problema em algum momento e vocês vão precisar lidar com isso. E a Susan fala no livro sobre como lidar, ela fala o caso dela e eu concordo plenamente. Eu, como um homem introvertido, sei o quanto eu já busquei mulheres extrovertidas, justamente porque elas têm aquilo que eu quero. Então, eu acho que é uma dinâmica que funciona. Enquanto eu sou mais reflexivo, ela é aquela que mais fala, enfim. São muitas ideias. E ela fala sobre crianças, né? Essa parte é muito legal, onde ela fala o quão essas crianças introvertidas, elas são, desde pequenas, elas sofrem. Porque é cobrado que no maternalzinho, que na alfabetização, né, na primeira série hoje, elas falem. É o trabalho em grupo. Que elas participem com todo mundo. E aí se chega uma criança que fica mais na dela, isolada, ela já é jogada. Então toda essa série de questões, né, de como a gente pode trabalhar as crianças introvertidas para que elas não sejam afastadas. De que o nosso modelo educacional que prioriza quem é extrovertido, ele não está tão certo assim. Que a gente pode, de uma maneira ou de outra, trabalhar isso, mudar algumas coisas. Ela traz algumas ideias que vão nos ajudar a lidar mais com isso, mas o recado principal do livro O Poder dos Quietos é: existe beleza em não falar, no silêncio, na pessoa mais na dela. Então a gente não pode só valorizar o outro lado e esquecer de tudo isso. Então esse é o recado que eu tenho aqui para falar. Leia o livro O Poder dos Quietos, adquira a sua versão. Vou deixar aqui na descrição também um link para você adquirir lá na Amazon. Claro, se você clicar um pedaço daquilo que você gastou no livro vem para mim, então é um jeito também de você patrocinar esse canal aqui, de patrocinar esse vídeo se você gostou. É isso, muito obrigado e saiba, existe poder no silêncio. Até a próxima. E aí, aparentemente não tem silêncio aqui, não sei se, espero que não tenha saído aí para você, mas é isso.